Sou Fábio Paiva. Eu formo Black Belt Simulation Based Lean Six Sigma. Imagine você com total confiança para liderar operações industriais, logísticas e de serviços. Você desenvolvendo sistemas de alto desempenho com avançados recursos em sistemas. Se você está me assistindo, provavelmente sabe que é crítico para sua carreira dominar a arte da análise e melhoria de processos. Mas antes de continuar, eu gostaria de falar que a abordagem tradicional que aprendemos, infelizmente, não é mais suficiente. Você somente vai atingir o ponto que eu chamei de a fronteira da eficiência, sem vantagem competitiva. Mas você não precisa nem deve gastar todo o seu tempo e dinheiro em algo que não vai levar você a resultados superiores. Fique comigo nos próximos 10 minutos e veja o primeiro vídeo da minha série onde eu mostro o que você deve fazer para entender a lógica de um processo, no caso, uma operação bancária. Gente, esse é um curso avançado, é para você se diferenciar, sem excesso de teoria, na medida certa e principalmente com aplicação prática em aeroporto, manufatura, logística, mineração, energia e banco, que é por onde nós vamos começar hoje. Tá tudo bem? Eu preciso produzir 35 unidades por hora, mas nossa média não passa de 25. Já tentou os grupos de melhoria? E como? Temos Six Sigma, Quebra Zero, simulação, gente capacitada mesmo. Todos estão envolvidos e ajudam. Mas o problema continua. Não sei mais o que eu posso fazer. Acredite, eu já estive nessa situação antes e não foi nada agradável. Acontece que as ações de uma equipe competem com a outra. São todos profissionais experientes e dedicados. Cada um faz o melhor ao seu modo. Mas a regra é a ineficiência nas 3 áreas. O máximo local não é o máximo global. Nenhuma dessas pessoas tem a visão do todo, por isso a competição. Gente, eu estudei a fundo esse problema durante pelo menos 15 anos e acabei descobrindo que o domínio do estado da arte em análise e melhoria de processos depende do que eu chamei de os 3 elementos fundamentais para o alto desempenho. A regra é que cada pessoa domine um ou 2, por isso a confusão. Hoje demora demais para entender os 3. Nas empresas também é assim. Mas você não vai entrar em conflito com a cultura ou sistemas existentes. Você vai completar porque faltam elementos e vai ficar muito bom. Imagine. Conforme eu estava falando, do lado teórico, eu busquei diversas certificações e hoje sou consultor e engenheiro Master Black Belt com formação nos Estados Unidos e também no Brasil. Nos últimos 20 anos, eu desenvolvi trabalhos de melhoria de processos, projeto de sistemas de alta tecnologia, além de desenvolvimento de sistemas da qualidade. Eu fiz trabalhos em muitas empresas de diversas áreas e culturas, americanas, alemãs, da Itália, Japão e também do Brasil. Em parceria com o Lanner Group da Inglaterra e a CSCO dos Estados Unidos, eu desenvolvi o modelo que nós vamos utilizar. Lembro que a Eviplan é a responsável pelo sistema de simulação e videoanálise na América do Sul. Essa certificação internacional excede os requisitos da American Society of Quality e da norma ISO 13053 para Six Sigma. O que eu vou mostrar é que não se pode separar os elementos para vencer a batalha do alto desempenho. Precisa saber onde está a restrição e também conhecer as técnicas para fazer a escolha de qual e como usar. Isso considerando que os sistemas são dinâmicos. Dificilmente eles são estáticos e a interdependência é a regra. Para você praticar já esses ensinamentos, eu peço que se cadastre no site e solicite uma versão simplificada e gratuita do Software Witness. Hoje, em nosso primeiro vídeo, eu vou mostrar o que é o modelo de simulação. Aqui está o modo como nós vamos fazer isso. Em 6 passos, nós vamos criar um modelo de um sistema de operação de agência bancária. Dessa forma, vai dar para a gente entender a lógica que governa a sequência dos eventos. Tudo começa com o conceito de processos. Eu costumo definir processo como um conjunto de atividades relacionadas com o objetivo de transformar entradas em saídas, usando para isso controles e recursos. Veja que nesse diagrama inserimos os componentes de modo que possamos entender de cada um a sua função. Parafraseando o Dr. Deming, eu digo que se você não enxerga o que faz como um processo, você não sabe o que faz. Toda a sua atenção aqui é necessária porque vamos usar isso em nosso modelo. Observe que nesse esquema temos 6 estações de transformação, de 1 até N. Regras de relação entre elas, R1 até Rn. E temos também 3 objetivos nesse caso, de Y1 até Y3. Assim é formado o que chamamos de sistema, que sofre influência da variação em cada um dos seus 3 elementos, o espaço, o tempo e a lógica. Inicialmente, fazemos o levantamento em campo do fluxo do processo e a elaboração dos mapas. Às vezes,
é melhor começar pelo final para entender melhor as transformações no produto ou serviço. Essa é a parte física. Em seguida, você precisa coletar os dados para que seja possível repetir essa realidade no modelo. Isso pode ser feito com videoanálise, preferencialmente em muitos casos. Dessa forma, o modelo é criado com o simulador e verificamos a sua aderência à realidade. Essa é a etapa de validação. Finalmente, com os objetivos previamente definidos, você vai experimentar e definir o ótimo. Por exemplo, com a fila máxima de 40 minutos e fila média de 10 minutos, quantos caixas deveremos ter para operar com um custo mínimo? Agora vamos ao modelo do banco. Ao coletar os dados em campo, criamos um arquivo específico que serve de fonte de informações para o modelo. Veja que em cada hora a demanda varia, o que é natural em um banco. Essa simulação simplificada que temos aqui é a que eu uso nas minhas aulas, apenas para fins de estudo, onde já dá para perceber os acúmulos dos clientes. Com certeza aí já teria reclamação. Os objetivos podem ser traçados a partir do próprio modelo, bastante útil na questão do dimensionamento de equipes, acordo do nível de serviços e orçamentos para concorrência. Faz uma diferença enorme, mas como o tempo aqui é um pouco curto, você vai poder ver isso na minha aula. A regra, nesse caso, é funcionar em situação de desperdício, ou seja, existem muitas oportunidades. Mas a gente precisa tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Agora vamos à prática. Nesse momento, eu quero convidar você a abrir o seu Witness e praticar comigo uma programação básica para entender a lógica da simulação. Na tela inicial, você vai encontrar o modelo startup.mod. Abra ele. Verifique na janela View se estão habilitados Interact Tree, Designer Elements, Time e Clock. Uma simulação é compreendida basicamente de um elemento que chamamos de parte ou entidade, que pode representar um produto, um elemento que representa uma área de estoques, chamado buffer, uma estação de trabalho, que chamamos de machine, e um operador, que chamamos de labor. Adicionalmente, vamos considerar o caminho que o operador deve percorrer para produzir com as máquinas. Conforme que está sendo montado, você já pode reproduzir em seu computador o primeiro modelo. É na fase do detalhamento que inserimos as lógicas que foram definidas anteriormente. Também nessa fase, adicionamos os resultados das medições que foram efetuadas na fase de coleta de dados. As entidades chegam no modelo com base em uma distribuição normal com média 15 e desvio padrão de 3 minutos. Dessa forma, adicionamos os tempos de processamento em cada máquina. Observe. Complete o seu modelo conforme os dados que você está vendo aí no nosso vídeo. Note que acrescentamos as regras de entrada e saída das entidades a partir do seu nascedouro, passando pelo buffer e depois pela sequência de cada uma dessas 3 máquinas. Perceba que tem situações de empurrar e outras situações onde as entidades são puxadas. Imagine que no caso do banco, as máquinas são as bancadas de atendimento aos clientes. Os clientes, por sua vez, são as entidades que estão sendo processadas. Esta é a forma de pensar do mundo da simulação. É assim que iniciamos a criação de um mundo ou uma realidade diferente, uma realidade virtual. Ao abrir o modelo, podemos acompanhar o que acontece em cada etapa do processo e também em cada elemento, como por exemplo nas filas internas da agência. Observe que eu aumentei as entradas para fazer alguns testes. As taxas de utilização dos recursos enquanto eles estão alocados em seu turno são importantes parâmetros para a otimização. Veja alguns outros indicadores aqui mesmo na tela do modelo que a gente pode colocar com o simulador. Do jeito que está, pessoal, não tem nada que pode fornecer esse nível de entendimento do processo. Só lembrando que, inclusive, as decisões dos clientes são lógicas
que já estão previstas no modelo que a gente tinha colocado. Dentro desse ambiente, uma das ferramentas que eu mostro agora é o otimizador. Ele é fundamental para definir cenários. Você não perde por esperar, eu vou explicar melhor isso em um próximo vídeo. E isso aqui é para a gente estar usando, pessoal, no dia a dia. Para terminar a videoaula de hoje, pessoal, eu deixo vocês acompanhando aí na tela um pouco mais de uma visão 3D ainda sem ser renderizada. Você já pode pegar o seu Witness Student e praticar um pouco, porque em qualquer modelo basta procurar no menu Model por Quick 3D. Conforme prometido, agora você já sabe o que deve fazer para melhorar uma operação bancária e também percebeu que não deve menosprezar a lógica do sistema nem a necessidade do uso de tecnologia para obter resultados. É claro que precisa praticar um pouco, mas isso faz parte do processo. Eu tenho certeza de que essa visão vai te ajudar como me ajudou também e você vai conseguir realizar trabalhos extraordinários dessa forma. Entretanto, eu peço muita cautela. Cuidado, não caia na armadilha de pensar que já está totalmente pronto. Você deve conhecer os 3 elementos e as armas necessárias para ultrapassar a fronteira da eficiência. Com armas e habilidade, com confiança. É assim que um Black Belt luta e vence. Continue assistindo a nossa série gratuita até o final e veja como usar estas e outras ferramentas da forma correta e no momento certo. Muito obrigado por sua atenção e um grande abraço.